Shalom, família, graça e paz. Eu quero convidar você a mergulhar nessa aula e nas demais aulas que nós vamos ter juntos para adquirirmos, o conhecimento do Senhor e para fortalecer a nossa fé. Nessas aulas nós vamos esclarecer, nós vamos organizar, com o intuito de orientar a tua vida nessa preparação da caminhada com Cristo, na caminhada no Evangelho. E o dom profético, ele tem sido, ao mesmo tempo, uma fonte de grande edificação da igreja. E também tem sido alvo de muitas polêmicas, principalmente nas redes sociais, Nós temos acesso. E são equívocos, são abusos relacionados a profecias, palavras em nome do Senhor, Não são poucos os testemunhos, de palavras mal interpretadas, de palavras mal compreendidas, mal aplicadas ao receber uma profecia ou ao entregar uma profecia sem a maturidade, produzindo muitos danos, produzindo muitos descréditos ao dom profético, ao chamado profético. E ao decorrer disso tem gerado muito medo e muita desconfiança em muitos irmãos. O nosso intuito é despertar, desmistificar, auxiliar tanto a operação do dom quanto na recepção de uma palavra profética. Quero oferecer a você um princípio bíblico para que você possa julgar uma profecia. Quero poder trazer para você ferramentas práticas para que os participantes dessas aulas, eles cresçam no serviço profético, cresçam e mergulhem nos dons que o Senhor entregou, sabe? Eu quero convidar você que tem um coração no serviço do Senhor. Afinal, nós não vamos possuir a palavra final desse assunto, É um assunto muito amplo, um assunto muito vasto. Mas o meu desejo é criar esse ambiente em que cada irmão possa cumprir o chamado que foi vocacionado, Que possa utilizar com amor, com responsabilidade, os dons espirituais que Deus concedeu. Eu quero iniciar com esse versículo de Números, capítulo 11, e o versículo 29, que diz assim: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. É lindo, Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então vamos lá. A pergunta é: por que devemos operar nos dons espirituais? É uma pergunta muito importante. E eu quero trazer para você esse questionamento, para que através desse questionamento a gente aprenda um pouco do que a Bíblia diz. A operação dos dons espirituais, ele está ligado à obra de Jesus, à obra de Cristo. E à realidade, que inaugura a sua morte. E a ressurreição e a cruz não devem estar em lados opostos. Elas constituem a obra redentora de Cristo. A ressurreição, ela proclama a vitória confirmada que Cristo está vivo. Em Romanos 10, 9, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Paulo, ele também relaciona a ressurreição de Cristo vitorioso à concessão de dons aos homens. Assim, os dons, eles testemunham a atuação do Cristo vivo em seu corpo e existem
para servir. Então, nunca esqueça disso. Os dons, a atuação dos dons existem para serviço do reino, para servir. Também para edificar e para fortalecer o corpo de Cristo, fortalecer a igreja. Eu quero citar aqui o livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 8, que diz assim: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. A palavra e o Espírito não competem. Então, entendam. A palavra e o Espírito não competem. A igreja saudável é aquela em que a palavra escrita instrui a operação dos dons e os dons servem à edificação daqueles que vivem debaixo da palavra de Deus. Coisa linda, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala sobre dons espirituais. Existe o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, da fé, dom de cura, operação de milagre, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Palavra de sabedoria é a manifestação sobrenatural da sabedoria de Deus aplicada a uma situação. A palavra de conhecimento é o acesso sobrenatural a uma informação que não foi obtida por meios naturais. A profecia, embora possa tocar elementos, do conhecimento e sabedoria, ela possui finalidade e a dinâmica própria. Número 2. O que é profecia? No contexto dessas aulas, nós chamaremos profecia de comunicação inspirada pelo Espírito. Ela é recebida e entregue por pessoas para comunicar aquilo que Deus deseja tornar conhecido, dentro dos limites e propósitos estabelecidos pelas Escrituras. Então, isso é muito importante você saber. Deus não vai dar nenhuma palavra fora dos princípios que Ele estabeleceu. Deus não vai interferir na sua vida através de uma palavra profética se essa palavra ela não está escrita nas Escrituras. E esse tem sido o erro, por não conhecer as Escrituras. Então, nós precisamos, como cristãos, mergulhar nas Escrituras, conhecer aquilo que está escrito, para que nós não sejamos enganados. Número 2, a profecia, ela torna conhecido aquilo que Deus preparou. Vamos lá. A profecia, ela pode revelar, ela pode anunciar, despertar e confirmar as realidades relacionadas ao propósito de Deus para nossas vidas. A voz profética não cria uma realidade independente da vontade divina. Ela comunica e coopera com aquilo que procede de Deus. A profecia anuncia aquilo que Deus fará. Deus não é surpreendido pelos acontecimentos. Ele conhece seus propósitos e em muitos momentos das Escrituras ele revela antecipadamente aquilo que vai realizar. A profecia precede a ação revelada de Deus. Amós, o profeta Amós, ele estabeleceu um princípio que levamos a sério, sabe? O Senhor não faz coisa alguma sem antes o seu segredo ser compartilhado aos seus servos, os profetas. Assim, quando Deus ele decide agir dentro desse padrão
de revelação, sabe? Sua ação é precedida pela revelação profética. O profeta, ele fala aquilo que recebeu. Depois, Deus realiza aquilo que anunciou. Então, esse é o padrão. Você precisa estar conectado a isso. Amós capítulo 3, o versículo 7, o versículo mencionado. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes o seu segredo ser revelado aos servos, os profetas. Nós não estamos dizendo que o homem possui soberania sobre Deus. Jamais. Nós estamos afirmando o padrão que o próprio Deus ele decidiu estabelecer. Ele revela seu conselho aos profetas. E por meio da palavra anunciada, ele torna conhecida antecipadamente a sua ação. A profecia comunica a perspectiva de Deus. E é muito lindo isso. Quando há dúvidas sobre uma circunstância que não foi diretamente definida pelas Escrituras, uma palavra profética ela pode trazer a luz sobre aquilo que Deus está mostrando. Contudo, nunca devemos buscar profecias para decidir aquilo que a Bíblia já decidiu. Cuidado, tem muitas pessoas buscando. Eu vou nessa igreja porque eu quero uma palavra profética. Eu fui em tal culto e se levantou uma palavra profética. Consulte a Deus, consulte as Escrituras. Ela é completa, tenha certeza disso. A palavra escrita, ela é superior a qualquer profecia. Deus, ele não contradiz a sua própria palavra. Eu vou insistir durante todas essas aulas falando a mesma coisa. Deus não contradiz os seus princípios. É a Escritura que julga a profecia. E nunca o contrário. O que a profecia não é? Vamos ver agora. O que a profecia não é? A profecia não é uma nova doutrina. A profecia não possui autoridade superior às Escrituras. A profecia não deve ser usada para classificar pessoas espiritualmente. A profecia não deve comparar filhos de Deus para produzir superioridade ou inferioridade. Uma palavra positiva não é certificado automático da aprovação moral. Uma palavra de correção não é ser instrumento de humilhação, vingança ou prazer no juízo. Uma profecia não autoriza passividade. Palavras recebidas devem produzir oração, preparo, obediência e responsabilidade. Palavras proféticas são pessoais e devem permanecer sujeitas à palavra escrita. O fato de alguém receber uma promessa não significa que a sua vida moral foi automaticamente aprovada. Então, isso é muito comum. Deus falou uma palavra profética para alguém. Aquela pessoa, ela é aprovada por Deus. Não justifica. Ai, meu Deus. É sério isso, viu? Da mesma forma, uma palavra de juízo, ela pode ter como um propósito de produzir arrependimento. Toda palavra de juízo, ela vem com esse propósito, produzir o arrependimento. E por isso, conter a sua própria evidência, a possibilidade de mudança. Esse é sempre o propósito de Deus. Esse é sempre o intuito de Deus, a nossa transformação, a nossa mudança. Agora vamos para uma próxima pergunta. Quem pode profetizar? No Novo Testamento, nós aprendemos que apresentar a profecia como uma manifestação distribuída pelo Espírito e desejada na vida da igreja
Entretanto, é importante distinguir 3 realidades. Vamos lá? A manifestação do espírito de profecia, o dom de profecia e o ministério ou função de profeta. Olha aí. Profetizar não significa automaticamente ocupar o ministério de profecia. Quem deseja operar no dom deve cultivar submissão, ordem, decência, amor e disposição para ser julgado. O dom não é autorização para independência espiritual. E aí é onde muitos que se dizem profetas aqui, né, na nossa nação, têm caído, sabe? Eles não conseguem se submeter tanto ao seu pastor, ao seu líder, quanto a Deus. Quer agir por atuar no dom profético, quer agir como independente, ser independente. 1 Coríntios 14:32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Dom, caráter, autoridade e serviço. O fato de alguém profetizar não é prova automática de aprovação moral ou aprovação espiritual. Jesus advertiu que pessoas poderiam alegar manifestações espirituais e ainda assim não viverem em obediência. Por outro lado, um erro profético isolado também não deve ser usado automaticamente para classificar alguém como falso profeta. A palavra deve ser julgada. O dom é um balizador infalível do caráter. Dom versus caráter. Acertar uma palavra não canoniza quem profetizou. Errar uma palavra não dispensa o dever de analisar o conteúdo, a intenção e o padrão e os frutos. Nunca use o dom para promoção. Nunca. Nunca use o dom para recompensa. Nunca use o dom para uma dependência emocional ou controle de alguém. O propósito do dom profético é servir. A necessidade de aplausos pode contaminar nossa percepção, tanto quanto a busca por reconhecimento material. E eu quero finalizar essa primeira introdução dessa aula trazendo essa reflexão para você. Nós vamos caminhar esses dias. Vamos falar agora, na próxima aula, recebendo a palavra profética. Para que você possa, de fato, analisar. Olha, porque eu vejo muita gente definhando por ter recebido uma palavra profética que não veio de Deus. E vive na amargura, vive no desespero, vive na espera do cumprimento de algo que de fato não vai acontecer. Porque ficou preso e ligado a uma palavra que não veio de Deus, veio do homem. Então nós precisamos, nesses últimos dias, discernir. Porque a Bíblia diz que nós não podemos tolerar o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, ele atua principalmente no ensino e na palavra profética. E, infelizmente, eu vejo muitas pessoas querendo acessar esse lugar do sobrenatural através de uma palavra profética, buscando em homens aquilo que só em Deus ele vai encontrar. Então, o meu conselho para você é: leia as Escrituras, jejue, você tem acesso. Você vai trazer do mundo da emanação, que é o mundo de Deus, para o mundo da criação, que é o mundo que nós vivemos. Quando nós entendermos que nós temos esse acesso, Cristo comprou esse acesso para nós.
Então essas aulas vai trazer para você esse discernimento, para que você possa julgar a palavra profética. Como ministros do Senhor, nós, na próxima aula, na parte 2 dessa aula, eu quero falar sobre o recebimento da palavra. Quando você recebe uma palavra, existe uma postura, existe um caminho que você precisa trilhar antes dessa palavra ser entregue para alguém, para que não gere danos, para que não gere morte, para que você não pague o preço pelo seu pecado, de levar outros ao pecado, de conduzir outros a errar. Então, esse assunto da escola Emuná é um princípio do Senhor. Nós precisamos estar atentos sobre o dom de profetizar, sobre a palavra profética. Nós precisamos discernir, nós precisamos aprender mais sobre isso. E nós vamos mergulhar nessa atmosfera. Nós vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Eu estou dando só uma introdução de como nós vamos conversar. Amém? Eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida e que permaneça, persevere, incentive, encoraje outras pessoas a participarem dessas aulas. Eu não sou profeta, nem tampouco uma visionária, mas eu sou uma pregadora da palavra. Então, vamos juntos aprender, desfrutar e mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Nossos encontros online aos domingos pela manhã. Todo primeiro domingo nós vamos estar na igreja numa Santa Ceia. É um momento muito bom de comunhão. Mas os 3 domingos do mês nós vamos estar online às 9 da manhã. Eu vou estar com você. Você vai parar um pouco os seus afazeres e vai mergulhar nas Escrituras. No domingo você não está trabalhando, no domingo você está em casa. Mobilize sua família para participar, para aprender junto com você. Amém? Para que a gente aprenda junto. E nós vamos sim ter os nossos encontros presenciais, mas vamos desfrutar dessa ferramenta poderosa que é a internet. Então esse vídeo, ele vai ser colocado para que você possa assistir e depois assistir de novo. E depois a gente vai conversar mais sobre o que foi falado aqui, a introdução que eu trouxe aqui para vocês. Nós vamos poder falar parte por parte, vamos tirar sua dúvida, conversar, né, suas experiências. Então vamos caminhar junto, não desiste não. Jesus está voltando e nós precisamos avançar. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.